som, 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 som. Bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Está ouvindo? Bom dia. Tudo bom? Graça e paz. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar conosco. Muito obrigado pela sua presença, né? E que o nosso desejo, que essa aula venha falar ao seu coração. Vamos começar, mas eu gostaria a gente estar orando. A nossa pátria está passando por um momento difícil e daqui a alguns dias, né, nós não sabemos como vai ser, né, nessas eleições. Que Deus possa estar colocando a sua mão, né, para que não haja confusões, né, que haja paz na nossa nação, né, e nós como igreja temos a oportunidade, né, de estar orando e estar intercedendo a Deus. Vem aqui, Simone. Eu gostaria que a Simone estivesse orando pela nossa nação. Alguém tem mais algum pedido de oração? Ouvido mais alto? Melhorou? Melhorou? Pode abrir o microfone para a Simone? Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estar na tua casa, adorando o nome do Senhor e aprendendo sobre a tua vontade para a nossa vida. E agora, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor pelo nosso país, que passa por escolha do seu governante e também do nosso estado, que o Senhor esteja direcionando a tua vontade na nossa vida e que possa se realizar aquilo que está no teu coração, para que, ó Deus, a nossa vida seja dirigida, ó Deus, por homens que honrem o teu nome, que respeitem, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor esteja, ó Deus, mantendo a tua vontade na vida da nossa nação, na vida do povo, e que cada um tenha essa consciência de estar buscando em ti o melhor, não só, ó Deus, na hora de votar, na hora de escolher os nossos governantes, mas na hora de decidir as coisas em casa, de governar a nossa própria casa. Que o Senhor nos abençoe também na eleição aqui na igreja, no dia que vai ter a escolha dos presbíteros, diáconos, que o Senhor também direcione cada irmão para que possa estar escolhendo os irmãos que amam e servem ao Senhor de todo o coração, para que o trabalho do Senhor continue sendo feito de maneira, ó Deus, perfeita, com excelência, e que o Senhor direcione, abençoe todos os nossos diáconos, os nossos presbíteros. Ajuda-os, ó Deus, a estar buscando sempre em Ti a Tua vontade e fazer a Tua vontade, a resistir, ó Deus, os pensamentos maus e a saber, ó Deus, tomar as melhores decisões na Tua casa. Nós te agradecemos por esses homens, ó Deus, que já foram escolhidos por Ti, nós já sabemos disso, e pedimos que o Senhor direcione, ó Deus, cada um dentro do seu ministério e do seu trabalho. Nós te agradecemos também agora por esse momento e pela aula que vamos ter. Pedimos que o Senhor abençoe o professor e que nós possamos sair daqui alimentados. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer a minha esposa, Andréia, que me ajudou, o presbítero Milton, que também me ajudou em confeccionar essa aula, né? E eu queria dizer para você que após fazer essa aula, eu percebi que eu tenho muito que melhorar. Eu tenho muito que melhorar. Quando nós começamos a estudar e você
começa a perceber como nós precisamos melhorar nessa área, entendeu? Que é de suma importância para a igreja, né? Então, eu gostaria de dizer que a aula que eu vou dar não é o que eu estou vivendo, porque eu preciso essa melhora, entendeu? E eu gostaria também que Deus falasse ao seu coração, como falou ao meu coração, né? Que a cada dia nós possamos crescer, né, na presença de Deus. Dito isso, eu gostaria de que nós estivéssemos orando, lendo esse texto, porque esse texto é a base de tudo da igreja, né? Eu acho que, de suma, o que é mais importante, que a igreja deve viver esse versículo na sua integridade. Vamos ler junto? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Mais uma vez, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Quando nós começamos a analisar o texto e começamos a entrar, né, nós começamos a perceber que existe uma necessidade de mudança. Eu sou diácono há 2 anos e quando eu fiz essa lição, eu percebi que eu estou longe daquilo que Deus deseja, uma realidade, né, para a nossa vida. A lição, ela fala de a lição fala dos deveres do diácono, mas eu gostaria de mudar o nome dessa lição para diácono por excelência. Eu acho que tudo que nós colocamos para nos dispor a fazer para Deus tem que ser com excelência. Deus, ele não aceita qualquer coisa. Deus aceita sempre o nosso melhor, né? Eu acho que é um passo em todas as áreas que nós vamos fazer com excelência, porque o Senhor nos deu o melhor e nós temos que dar o melhor para o Senhor. Servir a Deus é um privilégio, é um prazer. Diácono é um cargo vitalício. Você pode ser um diácono em atividade ou não, mas é vitalício. Isso o pastor João Arantes que nos ensinava, né? Diácono é um cargo vitalício para a vida inteira. Você pode não estar ativo, mas é uma necessidade. Como diácono, nós devemos cuidar, visitar. Quem? Nós devemos visitar os nossos órfãos. E é interessante quando você olha para órfãos, porque órfão é criança que não tem proteção ou provisão. Mas nos dias de hoje, existe uma outra classe de órfão, você sabia? Existe também crianças cujos pais são incapazes ou não querem cuidar dela. É órfão? É órfão. Pais que não cuidam das suas crianças, que abandonam. Então, também são crianças órfãs e devem ser olhadas por nós, cuidadas pela igreja. Viúvas, pessoas que perdeu o seu ente querido, o seu provedor, a sua âncora. E eu fiz um puxado na nossa igreja. Quantas viúvas nós temos? Eu contei 23. E eu falei, eu não sabia que tinha tantos, né? Mas quando você começa a identificar, a colocar nomes, e você percebe, né? Quantas pessoas tem que são enlutadas e que muitas vezes nós não visitamos e que muitas vezes nós não oramos por ela.
visitar. Visitar. A palavra cuidar, visitar, vem do latim visitare, ir, olhar, inspecionar, derivado de vedere, ver, observar, reparar. E é interessante que essa visitação, ela deve acontecer em 3 áreas. Desculpe, eu não estou acostumado ainda. Deve acontecer na área financeira. Se a pessoa necessita de um pão, não adianta você levar outra coisa. Eu vi um relato de um irmão nosso, que ele se converteu, dizendo que ele estava na casa dele, e ele estava passando por uma dificuldade muito grande, não tinha emprego, não tinha o que comer na casa, já tinha acabado tudo. E ele saiu para fora e falou, olha, se existe um Deus, né, que realmente, se existe um Deus acima de tudo, né, que Ele possa me dar o que comer hoje. Isso era numa manhã. Do outro lado da cidade tinha uma senhora. E Deus falou ao coração daquela senhora, olha lá, vai naquele supermercado e você vai comprar uma cesta básica. E você vai levar para a pessoa que eu vou te falar. Ela foi. Chegou lá, tinha uma cesta básica pequenininha. Ela foi pegar aquela pequenininha e Deus falou, essa não, aquela melhor, a mais cara. Aí ela foi e comprou aquela cesta básica. Colocou no seu carro. E agora, Senhor? Vai, eu vou te mostrar. E ela foi caminhando, ela foi com o seu carro. E não me pergunte como, mas Deus foi direcionando. Aqui, 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 para. É isso mesmo. Era uma viela. Desce a viela. Ela foi, desceu a viela, deixou a cesta no carro. E foi andando. Aí, para aqui. Bate nessa casa. E ela bateu. E saiu o moço e falou, olha, eu não te conheço. Não sei quem você é. Mas Deus falou para mim comprar a cesta. Eu ia comprar a menor, sinceridade. Mas Deus falou, essa não, a melhor. E está no carro. E ele foi. E naquele dia, ele se converteu. Existe um Deus que visita os órfãos e as viúvas. E a glória a Deus por isso. Porque o Senhor atende ao nosso financeiro. Mas mais que isso, nós temos que também com afetividade. Porque muitas vezes a pessoa que é enlutada, ela passa por uma situação de tristeza. Conta-se uma senhora, ela perdeu a sua filha de 33 anos. A moça tinha epilepsia e ela faleceu. Ela é uma irmã cristã. A menina também tinha Jesus. Mas a perca foi muito grande. Na Igreja Batista tem por costume ter tanto diáconos como diaconisas. E Deus moveu o coração dessa diaconisa. Toda tarde, a diaconisa ia até uma padaria, comprava pão, comprava bolo, comprava suco e falava para ela, olha minha irmã, eu não vim aqui, não quero que você faça café, eu vim só para te ouvir. Abre o seu coração para mim. E ali elas conversavam durante horas, horas e horas. Comiam aquele pão e estavam ali, tratando o seu coração. Então a afetividade é muito importante quando nós olhamos para o lado do diácono. E você não precisa ser diácono para atuar nessa área. Você pode ser um instrumento de Deus. Afetividade. Ser afetivo. Ouvir. O irmão que está enlutado ali, ele está com tanta angústia no coração e ele precisa falar. E o bem maior que você pode dar para uma pessoa é o ouvido. É o ouvido. Isso não tem preço. Você emprestar o ouvido para uma pessoa enlutada, não tem preço. Não tem preço. Mas outra área também que é importante é o espiritual. Orar
pelo enlutado. Está ali diante de Deus, pedindo que Deus console o coração. E nessa área eu queria pedir desculpa aos nossos viúvos, porque em 2 anos eu não fiz isso. Depois que eu li essa lição, eu falei, Senhor, como eu preciso melhorar nessa área? Senhor, eu preciso visitar as viúvas, eu preciso estar orando, eu preciso estar ali emprestando meu ouvido, eu preciso estar presente na vida daquela pessoa. Pode fazer uma grande diferença espiritual, orando com ações de graça. Nós podemos servir ao Senhor, mas existe uma diferença quando você se dispõe a servir a Deus com excelência. Existe um padrão que Deus deseja que eu siga para servir com excelência, dando o meu melhor. O que você acha? Você acha que o escravo, que é obrigado, ele serve a Deus com excelência? O que você acha? Na sua opinião, você pode falar. Você acha que o escravo serve a Deus com excelência? Ele é obrigado. Ele é contristado a servir. Não serve por excelência. O escravo não serve por excelência. Uma obrigação não é o que deseja. Deus, dá licença. Mas outro personagem que eu acho interessante é esse, o trabalhador. Existe sim, a gente não podemos generalizar, mas existem pessoas que fazem o seu trabalho com excelência. Mas o trabalhador, ele serve visando o quê? O seu ganho, trazer o seu sustento, servir por interesse. Não é aquilo que Deus deseja, servir por excelência. Não é pelo dinheiro. Diáconos, graças a Deus que nós não recebemos nada por isso, né? Mas, quando nós nos propusemos a isso, não podemos ser como escravo. E o servo? Quando nós olhamos para o servo, qual é o exemplo melhor de servir com excelência se não servo? Jesus é o nosso modelo como servo. Ele serviu e serviu com excelência. O que poderia ser de melhor, Jesus nos deu. Aquela última cena ainda fica no meu coração, quando Jesus pega a bacia, e agora ele vai, um por um, lavando os pés. E quando você olha para a cultura, que os pés eram um lugar imundo naquele povo, e ele vai lavando pé a pé. E Jesus fala, aquele que quiser ser maior entre vós, que seja servo de todos. Servir com excelência é olhar para Jesus como modelo daquele que é, acima de tudo, perfeito. Eu gostaria que você assistisse esse filme. E eu tenho certeza que esse filme vai falar ao seu coração. Milton? O pequeno bombeiro. A mãe, com apenas 26 anos, parou ao lado do leito de seu filhinho, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível.
por causa da leucemia terminal. Mas mesmo assim, ela ainda queria que o sonho de seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão de seu filho e perguntou: Vitor, você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com sua vida? Mamãe, eu quero ser um bombeiro. A mãe sorriu e disse: Vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Ela explicou a situação de seu filhinho de 6 anos, seu último desejo, e perguntou se seria possível ele dar uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro Bob disse: Veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio, e se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com emblema de nosso batalhão, um casaco amarelo, igual ao que vestimos, e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade, e conseguiremos eles rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto, vestiu-o em seu uniforme de bombeiro e escoltou-o do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Vitor ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia, na cidade, e Vitor acompanhou todas. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes. No caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa local de televisão. Tendo seu sonho realizado, todo o amor e a atenção que foram dispensados a ele acabaram por tocá-lo tão profundamente que ele viveu 3 meses mais que todos os médicos haviam previsto. Até que numa noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente, e a enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família. Então, ela lembrou do dia que Vitor tinha passado como um bombeiro e ligou para o chefe e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento de passagem, para ficar com Vitor. O chefe dos bombeiros respondeu: Nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiro vindo visitar, mais uma vez, um de seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada Mágiros chegaram no hospital, estenderam a escada até o andar onde o garoto estava, e 16 bombeiros subiram até o quarto de Vitor. Com a permissão da mãe, eles o seguraram, abraçaram e falaram para ele o quanto eles o amavam. Com o sopro final, Vitor olhou para o chefe e perguntou: Chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Vitor, você é um dos melhores, disse o chefe. Com essas palavras, Vitor sorriu e fechou seus olhos pela última vez. E você, diante do pedido de seus amigos, filhos e parentes, tem respondido: eu posso fazer mais que isso? Reflita se sua vida tem sido em serviço ao próximo e tome uma decisão hoje mesmo. Eu posso fazer mais. Você pode fazer mais. Será que nós temos feito tudo para alcançar os nossos queridos? O que eu posso fazer a mais? E essa história falou muito ao meu coração, porque Deus não olha o que eu faço, Deus olha como eu faço.
Trabalhar na obra de Deus é um privilégio, uma honra. E Deus deseja usar a mim e a você para salvar outras vidas. Deus, Ele quer. Olhe ao seu redor, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, e começa a enxergar as pessoas que você pode alcançar, como aquele bombeiro. Faça mais um pouquinho. A revista nos ensina que ser um diácono é administrar os locais de culto, preparando antecipadamente, acomodar os membros e visitantes na chegada do culto, orientar os visitantes sobre os procedimentos da igreja, restringir atos indevidos, distribuir informativo ou boletins. É isso que a lição nos mostra, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que Deus espera mais do que isso de mim e de você. O Senhor, quando Ele olha para as nossas vidas, e Ele analisa a nossa vida e o tempo que nós temos aqui, Ele espera que você e eu, não que nós somos perfeitos, mas que a cada dia nós possamos caminhar de maneira a crescer. Ele quer que o amanhã seja melhor que o hoje, que o amanhã você seja mais centrado na vontade dele, que o amanhã você possa ser uma pessoa melhor para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos. Eu gostaria de encerrar com uma história. Eles falaram que eu tinha 1 hora, eu preparei a lição, mas eu acho que vamos acabar antes. Uma jovem, num país, ela foi num culto, numa igreja, a sua tia o convidou, e falou: olha, vamos no culto. E aquela jovem foi, só que a família dela era toda muçulmana. Ao chegar naquele culto, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar do sacrifício de Jesus, e como Jesus tinha dado a sua vida. E o pastor fez apelo e ela aceitou. Eu aceito. Ao chegar em casa, ela notificou seus pais: olha, agora eu não sou mais muçulmana. Agora eu sou cristã, como a minha tia. O pai dela falou: ah, é? Tudo bem. Deu-lhe uma coça. Pensa numa coça dela. No dia seguinte, o pai dela falou: e aí, você continua como cristã? Eu continuo. Deu mais uma coça. No outro dia, aquela igreja tinha costume ter culto quase todos os dias. Ela falou: vou para o culto. Tudo bem, pode ir. O pai dela falou: pode ir. Quando ela voltou, levou mais uma coça. Ela foi no outro dia. Voltou, mais uma surra. Chegou num ponto que você olhava para a menina, só tinha marcas no seu corpo inteiro. E a cada dia que ela ia, ela apanhava. Mas o coração daquela jovem estava voltado a ter uma vida como cristã. Aquela jovem tinha um dom de cantar. E ela falou: tia, eu queria cantar na igreja. Posso? Pode. A sua tia foi e comprou um vestido branco, muito lindo. Vestiu ela. Aquela jovem foi para a igreja e cantou, que quando cantou, parecia que os anjos de Deus estavam sobre aquela igreja. Tamanho assombro
como Deus utilizou a vida daquela jovem no louvar. Saindo daquela igreja, após aquele culto belíssimo, ela encontrou o seu pai no meio do caminho. E o seu pai lhe deu mais uma surra. Não bastando isso, ele pegou ela pelo cabelo e rodou. E quando ele soltou, ela bateu a cabeça na guia. Os irmãos da igreja, quando viram aquilo, foram, pegaram a menina, levaram para dentro da igreja. Mas tinha tanto sangue. O seu vestido estava todo manchado de sangue. Chamaram os médicos, mas estava demorando. Cidade do interior. E quando chegou, ela falou: tia, o meu vestido. Não, seu vestido está aí. Mas ela tinha tanto sangue que a tia tirou o vestido e colocou um outro. Tia, o meu vestido. Não, está guardadinho ali o seu vestido. Não, tia, eu quero meu vestido. Mas para quê? A menina já estava desfalecendo. Tia, eu quero meu vestido. Mas filha, para que você vai querer esse vestido? Tia, eu quero meu vestido. A tia, de tanta insistência, foi e pegou o vestido. Trouxe para ela. E colocou sobre o peito dela. Tia, mas para que você quer esse vestido? E a tia, querendo essa informação de último, mas por que você quer esse vestido? Não, tia, eu vou encontrar com Jesus. E quando eu encontrar com Jesus, eu vou falar para ele: olha, Jesus, você deu a sua vida por mim. E aqui está o meu sangue, eu também dei a minha vida por você. Eu vou falar para Jesus: você deu a sua vida por mim, mas eu também, aqui está o meu vestido. Eu também dei a minha vida por você. Amém? Amém. Eu gostaria que Deus tivesse falado ao seu coração. Pode falar. Obrigado, meu amigo. Ô Edson, é importante que o versículo que você trouxe, ele ajuda a gente a pensar um pouco. Embora o diácono tenha esse ofício, né, mas a obrigação é de todo crente. Em vários lugares a Bíblia adverte, né, orar uns pelos outros, visitar uns aos outros, ser hospitaleiro, isso é uma marca do crente. Então, cuidar das viúvas e dos órfãos, ele é o ofício do diácono, né? O diácono tem que fazer isso. Igual você falou, dentro da sua condição, fazer o melhor que ele consegue, né? Mas a igreja tem também essa premissa, né? Então, a igreja precisa fazer isso. Então, se o diácono não vem, não é motivo para ninguém vir, né? A igreja precisa estar. E a pessoa uma coisa muito importante que a igreja tem que exercer, se eu sei que uma pessoa está com um problema, então eu tenho que levar esse problema para o pastor, para o diácono, né? Então, se eu sei que tem uma viúva que precisa ser visitada, ela quer ser visitada, então eu preciso levar isso para a pessoa fazer: olha, eu estive lá, visitei essa pessoa, mas eu gostaria que um diácono fosse, que o presbítero fosse, que o pastor fosse, né, para que a igreja possa se mobilizar. Porque às vezes nós descobrimos, a gente fica sabendo de uma ou outra situação, né, mas muitas situações estão acontecendo, a gente não sabe. Eu não sei, muita coisa que eu fico sabendo depois que passou. Porque a igreja é grande, a gente mora muito afastado uns dos outros, né? Então existe essa condição. Então é importante, eu acho que essas duas coisas, a igreja participar, né, e trazer também para a liderança
as coisas que estão acontecendo, né? Olha, tem um irmão assim, aconteceu isso, então ele está precisando disso. Aí a gente vai providenciar o que o irmão precisa, né? Às vezes a gente não consegue suprir, mas pelo menos ir até a casa dele e orar com ele, a gente consegue fazer, né? Então, acho que é muito importante esses 2 pontos aí. Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá bom. Bom dia, irmãos. Como o Edson falou, né? Não só os diáconos, não só com o pessoal da igreja, mas aonde a gente for, né? Que a gente tem que abençoar outras pessoas. A minha mãe, como vocês sabem, ficou desde o dia 29 até sexta-feira passada internada. Ficou na UTI, ficou tudo. E quando ela saiu e foi para o quarto na segunda-feira, tinha uma senhorinha com ela no quarto. Uma pessoa que teve AVC e tinha os cuidadores lá. Então, uma fica de manhã, outra fica à noite. E eu fiquei com a mamãe. E toda vez que a minha mãe fica internada, seja qualquer um, a gente leva a Bíblia, a gente ora, faz a devocional com a minha mãe, a gente ora. E a gente ora alto, né? E aí eu fiz a devocional, orei, e aí pedi para Deus abençoar aquela senhora que estava lá. E foi muito assim, eu falo, Deus, eu sei que a minha mãe está aqui, mas tem um propósito. E aquela cuidadora que estava à noite estava passando por uma necessidade. Ela está com um problema no casamento, já tentou algumas vezes tirar a vida, e ela disse que naquele dia ela estava desse jeito. E a hora que eu orei, a hora que eu pedi por ela, no outro dia ela chegou, ela falou assim, você não sabe como foi bom a gente tá. Então, não é como você diz, dar o seu ouvido, ou então mesmo você orar e depois a pessoa vem e te conta. Aí você... Então, quer dizer, eu não conheço essa moça, mas a gente está tendo contato, a gente está orando, a gente está mandando mensagem, falando com ela, e ela é uma pessoa afastada da igreja. Então, eu falo assim, em qualquer momento, não só com os da igreja, mas aonde a gente estiver, seja num leito de hospital, ou seja num parque, qualquer lugar, Deus vai colocar pessoas para você fazer o trabalho dele, a obra dele com excelência. Amém. É uma realidade. Mais alguém? O seguinte, só um minuto. Eu queria tratar do outro lado aqui, que é o seguinte, aqui na nossa igreja, nós às vezes temos um sentimento de que diácono e presbítero é meio plano de carreira. Né? O plano de carreira. Então, o sujeito começa como diácono, depois ele muda para presbítero, subiu de posto. Então, o importante, a coisa que a gente realmente precisava pensar, assim, que não é plano de carreira. Cada um tem um ministério. Mas no fundo, mesmo usando a ideia do plano de carreira, mesmo acho que todos os presbíteros, ou 100% ou 99% dos presbíteros aqui foram diáconos. Então, eu acho que realmente esse ministério ele deveria ser muito mais forte do que é. E obrigado, Edson, porque Deus falou do seu coração, você falou o nosso, viu? Então, acho que é uma oportunidade que nós temos de realmente melhorar o nosso ministério aqui como diáconos e também como presbíteros. Você pode tecer o seu comentário, tá, irmãos? Bom, classe para isso. Bom dia. Uma coisa também que existe hoje, não é só os órfãos de, por exemplo, criança que não tem pai e mãe. Órfãos também são os que têm pai e mãe, mas que trabalham. E, às vezes, eles não têm... E também não é só quem tem um nível de vida de custo baixo, é quem tem nível alto também de recursos. Há crianças que ficam longe dos pais o dia inteiro, quando chega, não tem como acompanhar. Então, a gente precisa se atentar a isso, que tem as crianças pobres e tem filho de rico também, que é órfão, que o dinheiro não supre a ausência dos pais. Amém.
referente a isso, a minha esposa é professora e ela dá aula para algumas crianças e ela fala que tem um aluninho que ele abraça ela umas 10 vezes despedindo. Aí ele vai até o elevador, mas ele volta correndo, tia, 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 me dá um abraço. E como existe a carência, como muitas vezes é o que o Jonas falou, nós não nos apercebemos de pessoas que estão passando por necessidade. A luz pode acabar a qualquer momento, só avisando aos irmãos. E aí nós vamos orar encerrando. Eu corto o cabelo sempre, até às 11. Obrigado, professor. Diretor. Eu corto... Pode terminar. Tá. Eu corto cabelo há mais de 10 anos, com o cabeleireiro só, com Cícero. E eu fui cortar cabelo com ele ontem e conversando, eu falei, cadê a sua esposa? Ele falou, você não sabe? Não sabe de quê? Ela morreu. Mas como morreu? Ela morreu de Covid, há 1 ano atrás. Nossa, aquilo dali me abalou. Mas como? Eu sempre venho aqui cortar cabelo e a gente conversa de tudo, de peixe, de tudo. E ela morreu. E aquilo me abalou. Eu falei, Senhor, como muitas vezes pessoas do nosso lado, pessoas do nosso convívio, ela está sendo enlutada e você nem se apercebe. A vida é tão corrida, tão corriqueira. E eu pedi desculpa, falei, me desculpa, eu não sabia. Eu venho aqui e a gente conversa de tudo, de tudo. Você pensar, a gente conversa. Ele falou, mas eu não falei para você? Ele falou, não, eu não sabia. A gente dá falta da pessoa e não se apercebe. Você chega num ambiente, a pessoa era alegre, e ele sempre foi alegre, de repente ele começa a ficar triste. E eu não sabia. Eu falei, meu amigo, me perdoa, eu não sabia. E nós abraçamos e choramos. Como existem pessoas ao nosso redor. E como aquele filme que nós assistimos, nós podemos fazer mais. Pode falar. Eu estava conversando com a Silvana, né, e ouvindo o Jonas agora, ele falando sobre que não dá para saber de tudo que está acontecendo na igreja, né, nem com o número de diáconos. Mas eu estava conversando com a Silvana, nem sei a viabilidade disso também, tá? É só uma ideia que a gente estava conversando lá. Dos diáconos terem os membros que cuidam, você saber qual é o seu diácono. E aí por região, ou por afinidade, não sei. Eu sei que se eu ligar para o Carlos, ele está pronto, porque ele está sempre falando com a gente, e eu com a Silvana. Eu sei que ele é o diácono, né? Ele está junto, ele, o Renato, né? São pessoas mais próximas. Mas isso a gente sabe por proximidade. Mas seria interessante cada membro saber, porque se os diáconos, o número de diáconos é por número de membros, então tinha que ter os membros dos diáconos. E ele saber qual é o seu diácono e o diácono saber qual são os seus membros. Não sei a viabilidade disso, gente. Amém. Mas eu acho interessante para a pessoa saber para quem ligar. Amém. Entende? É interessante, essa é uma boa. E eu acho que deveria até ter mais diáconos, porque a carência é muito grande. Acho que essa ideia dele, na minha opinião, deveria partir do membro, né? Olha, se eu tenho um problema, vou procurar fulano. Mas se a gente pergunta para a pessoa assim, se você tiver um problema, quem você vai procurar? E a pessoa não sei. Aí temos um problema, né? Mais um, né? A moça bonita que quer falar. É verdade. Então, essa questão de servir, ela é muito interessante. Ontem aconteceu o evento das crianças, né? Do Ministério Infantil, lá no Peniel. E durante todo esse tempo, na correria, né, de todo mundo, a nossa equipe, enfim, os pais, não respondiam, né, assim, com frequência as mensagens, né, do WhatsApp. E aí, na sexta-feira à noite, eu e Jonas lá, eu só tive tempo também de fazer a lição, de preparar a lição, né, com mais
cuidado na sexta-feira, né? Por causa do meu trabalho. E aí a gente falou, nossa, Jonas, falando, né, nós dois, ninguém se manifestou, ninguém falou, não confirmou se vai, se não vai. Que coisa, né? É difícil isso. Mas fomos para o evento. E aí, assim, é tão interessante como Deus cuida de tudo, que, assim, o servir, né? O servir é magnífico. E eu vi pessoas lá chegando, eu me surpreendi, eu tenho certeza que o Jonas também. Casais que foram, que não confirmaram que iriam nos ajudar. Eu acho que tinha até mais ajudante do que criança, né? Então, assim, é muito bom ver isso, né? Que as pessoas, elas estão, né? Tiraram o sábado, eu encontrei com a Ju, ela falou assim, se a gente não fizer o propósito, né? A gente não vai. Aí tem o relato de hoje que o irmão está com dor no braço e achou estranho. Nossa, eu estou com dor no braço, por quê? Porque ele carregou balde de água para a gente brincar com as crianças. A Lu, né, está também cansada de estar ali. Então, assim, essa questão de servir é muito interessante e surpreende a gente. E eu aproveito e agradeço a quem esteve com a gente nos ajudando. Pastor. Esta ideia do Afonso, nós colocamos em prática nos 2 anos de pandemia. Nós dividimos todos os membros entre todos os oficiais da igreja. Não ficou nenhum de fora. Nenhum membro de fora, nenhum oficial de fora. Então, o que a gente quer fazer agora, nesse ano próximo, e comunhão, é reafirmar isso. Nós vamos renovar, temos novos membros, né? Alguns foram morar com Jesus. Então, nós vamos fazer a nova escala e divulgar na igreja, que a gente não divulgou, mas os oficiais sabem, todos eles sabem. O grupo de irmãos que ficou sob a responsabilidade deles para esse pastoreio, né? Que a gente não tinha como fazer visita, que estava impossibilitado, mas podíamos fazer uma ligação e a gente quer renovar isso agora a partir do dia 8 de janeiro. Às 15 horas. Já passa, rapidinho. Já vou passar, é rápido. E não se esqueçam, irmãos, que tem os grupos de PG, certo? Tem os grupos de PG. Nós tentamos reativar o grupo de PG, tivemos algumas dificuldades. E aí vem a dificuldade daqueles que foram delegados para se movimentarem, eu faço parte, eu não cumpri com a minha tarefa da forma que deveria, preciso melhorar. Também peço perdão para os irmãos, mas tem também o outro lado, que eu não posso deixar de passar para a igreja. Os irmãos que foram procurados e não se aproximaram. Certo? Então, igreja, gente, né? A gente vive aqui vida de igreja. Então, para o ano que vem, tema comunhão, vocês se preparem. Tem grupo de PG também aí, tá? Oi, bom dia. Eu queria retomar o que o Jonas falou da primeira vez, sobre todo mundo servir todo mundo. Eu falo assim, bem do meu lugar de mãe, e mãe que fica mais em casa. A gente tem muita ideia de servir sempre assim, fazer uma coisa grande. Então, eu vou servir no ministério, que claro que é excelente, necessário. É alguma coisa que tem um compromisso, que é visível. E também que, enfim, é algo que tem um horário marcado e que tem uma visibilidade maior. E, como eu falei, claro que tem uma necessidade de um valor, mas eu acho, o que me tocou no que o Jonas falou, é a dificuldade, eu acho que é um desafio muito grande da gente servir quem está próximo. Então, assim, até por mim, é mais fácil, às vezes, a gente fazer um trabalho voluntário, servir quem a gente não conhece e abraçar uma criança carente do que, por exemplo, dar atenção para o nosso filho enquanto a gente está lá nos afazeres domésticos. Então, isso da gente conseguir parar de lavar uma louça toda hora que a criança chama e olhar no olho dela e dar atenção de verdade, ter entrega, eu acho que é um desafio muito grande. E não só com os filhos, né? A gente fala assim da maternidade, que é uma sobrecarga, mas com os pais mesmo, com os pais, com os sogros, né? Quantas vezes a gente tem atenção com um estranho até na rua, mas quando chega um pai para contar a mesma história 300 vezes, a gente já fica, ai, nossa, de novo. Ai, tá bom, já falou. Ou com uma sogra que pensa diferente da gente. Ai, nossa, vou ter que ir lá almoçar, que coisa, né? Então, assim, esse desafio da gente conseguir servir no dia a dia quem está próximo, que acho que até, acho não, né? É bíblico isso, né? De servir primeiro a nossa família e depois servir os outros. Então, só isso, a gente pensar nesse desafio mesmo diário,
de conseguir, até para mostrar para as crianças esse exemplo, né? Porque a criança ela vai ver o que a gente está priorizando. Então, se toda vez que ela chama a gente, mas eu tenho trabalho, meu filho, você tem que entender. Eu preciso fazer comida, você tem que entender. Só que, assim, os afazeres nunca acabam, né? Então, em qual vai ser o momento que a gente vai parar para olhar no olho e ficar só dando atenção exclusiva, não só para a criança, entre os cônjuges, né? Quando que nossos filhos estão vendo a gente sentar para conversar com o cônjuge, sentar resolvendo alguma coisa, só para ter um relacionamento mesmo. E nesse momento a gente está ensinando que é prioridade. Assim, é o momento que eu vou parar de trabalhar, que é muito importante, mas porque é mais importante é ficar com essa pessoa. Eu lembro lá, vou até contar uma situação, não planejei contar, mas foi engraçado. Na pandemia, a gente ficou bem louco, com muito trabalho. O Rubinho, que trabalhava em outra cidade, começou a ficar em casa, e teve uma época que era muito trabalho mesmo. E um dia a gente estava conversando, e o Bernardo é meu filho, quem não sabe, ele tem 4 anos, na época tinha 3, e ele achou engraçado, eu e o Rubinho conversando, né? Ele era uma coisa que ele não estava habituado a ver, porque a gente estava sempre cada um numa cidade, né? E ele achou estranho, enfim. Aí eu fui explicar para ele, poxa, amor, a gente é amigo, né? Ele falou, como assim? Eu falei, como assim? Nós somos casados porque somos amigos. E ele não entendeu, ele achou que a gente morava junto porque era pai dele, não que a gente era pai dele porque morava junto, e morava junto porque era amigo. Aí que eu me toquei, falei, olha, Rubinho, olha só, né? Então, quer dizer, a criança, ele acha que porque somos pais, quer dizer, temos um compromisso de criar ele, Deus nos escolheu para criar ele, então a gente mora junto. E não, né? A gente é amigo, tem uma relação de amizade, por isso a gente decidiu casar. É aí que a gente foi perceber tanta coisa, né? Que ele não estava percebendo. Então, por que eu não estava percebendo? Então, esse exemplo de priorizar, né? Mesmo tendo tantas demandas na igreja e no trabalho e na vida, a gente conseguir priorizar as pessoas mesmo. Priorizar o tempo de qualidade, e não tempo de qualidade, assim, 5 minutos de verdade. É tempo mesmo. É de qualidade, mas em quantidade, né? Quanto tempo eu tenho para ficar com quem eu amo? Seja meu pai, minha mãe, ou com quem eu preciso ficar. Né, talvez eu tenha aquele amor da decisão, né, não aquele amor que é tão espontâneo, mas às vezes um amor que é de uma decisão de estar ali dando atenção mesmo. Então, só isso, pensar no dia a dia, nos desafios diários. Amém. Eu só quero dar um lembrete a respeito do que a Ângela e o Jonas falou, a respeito de confirmação. Meu finado marido falava, quando você se cala, você consente. Então, a maneira que nós tínhamos em casa é, quem cala, consente. Então, os membros que não se levantaram, que não se mobilizaram em ligar, marca minha presença, às vezes não deu certo, mas a presença deles foi constatada ontem. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria de que Deus continue falando ao seu coração. Né? Lá na Igreja Batista tem por costume ser diácono e diaconisa. Né? A nossa aqui só diácono. Mas eu gostaria que você se dispusesse. É um privilégio trabalhar na obra de Deus. E é um grande prazer. E Deus quer usar você, quer me usar. E a minha oração, né? Que se muitas vezes você souber de alguém, olha, minha vizinha, olha, se tornou viúva, olha, o que nós podemos fazer? Será que um diácono pode ir até lá? Né? Muitas vezes nós podemos, talvez não fazer a obra, mas nós podemos levar alguém a fazer, né? Você pode ser um instrumento de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou com um amor tão grande, Senhor Deus. E esse amor a Deus nos leva a buscar uma vida mais santa, mais pura, ser instrumento de bênção, Senhor, por onde nós passarmos. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha usar o teu povo aqui, Senhor Deus, para que nós possamos anunciar o reino, Senhor, como o Senhor deseja. Que nós possamos ser, ó Deus, canal de bênção. Que nós possamos, Senhor Deus, ser ungido pelo Senhor, para falar do teu amor, ó Deus, àqueles que tanto carecem. Dai-nos, ó Deus, um bom dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.